A maioria das pessoas não sabem lidar com as emoções difíceis, até porque elas não sabem como elas funcionam. Então a gente acaba procrastinando constantemente, até porque, na verdade, a gente está evitando a própria ansiedade, não o trabalho em si. E a gente se mete em brigas em relacionamento, porque a gente não percebe que ser hipercrítico é um mecanismo de defesa contra a insegurança. E a gente vive estressado e ansioso porque a gente conta aí com essas pequenas distrações que acabam trazendo aquele alívio temporário, mas que na verdade aumentam a nossa ansiedade aí a longo prazo. Se você quer realmente começar a se sentir melhor, você tem que começar a entender ou buscar entender como funcionam as suas emoções. E, infelizmente, a maioria das pessoas assume que inteligência emocional é algo que você nasce com aquilo, ou é algo que você descobre assim do nada, daquele livro maravilhoso que você leu, que super te inspirou, ou então com um conselho de uma pessoa assim super sábia. Mas na verdade não é isso. A inteligência emocional, ela vem de alguns hábitos que você se compromete a fazer com frequência. Claro, né? Porque hábito quer dizer que você faz com frequência. Então, para te ajudar a entender como você pode melhorar a sua inteligência emocional, eu trago aqui nesse vídeo alguns hábitos que você deve começar a cultivar. Hábitos das pessoas que são emocionalmente inteligentes. E se você ainda é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativa o sininho para não perder nada, porque eu posto aqui toda semana. E vamos ao vídeo. E o primeiro hábito que eu resolvi colocar aqui nesse vídeo é de você falar abertamente sobre como você se sente. Gente, a sociedade vem te condicionando a esconder como você se sente desde que você era criança. Você lembra quando a sua mãe falava assim, engole choro? É mais ou menos por aí. Hoje, como a gente pensa é que se você demonstrar como você se sente no meio do trabalho, por exemplo, você é encarado como uma pessoa que não sabe ser profissional. Uma mulher que expressa seus sentimentos de maneira mais forte é vista como histérica, dramática, sentimental e até fraca. E eu acho que pro homem isso é muito pior. E nos relacionamentos? Na nossa sociedade, na sociedade brasileira, a gente acredita que se a gente demonstrar muito aquilo que a gente está sentindo, a gente vai fazer com que o parceiro da gente se sinta muito seguro. E isso vai fazer com que a pessoa perca o interesse em você e até vai achar que tem você nas mãos dela e vai abusar de você. E essa questão que eu tô falando aqui dos relacionamentos, de você não poder demonstrar muito os seus sentimentos, eu tô falando assim do início, né, dos relacionamentos. Isso é o tal do joguinho. Eu acho que esse é o maior motivo pro tal do joguinho, que muita gente diz que detesta, mas que mesmo assim joga. Agora uma pergunta. Quando foi a última vez que você viu um adulto dizer eu estou com raiva agora ou eu estou triste? Se você for parar pra pensar, é raro as pessoas usarem palavras mais simples para descrever as suas emoções. Por outro lado, se você for passar um tempo com crianças e observá-las, você vai ver que elas usam essas palavras. Elas falam, eu tô triste porque hoje não teve recreio porque tava chovendo. Eu tô com raiva porque fulaninho lá me bateu. A maioria dos adultos que eu vejo aí, gente, esse é o Giló. Pra quem não conhece, esse é meu gatinho Giló, olha aqui. Que coisa linda, mamãe. Ele é terrível. Mas enfim, a maioria dos adultos, eles tendem a usar uma linguagem um pouco mais intelectualizada. Eles usam uma linguagem um pouco mais metafórica para falar de como eles se sentem. Então, em vez do cara falar assim, eu estou triste, ele vai falar, eu estou pra baixo. Não é muito comum a criança usar isso. Geralmente a criança ela vai usar a palavra triste, que é como ela tá se sentindo ali naquele momento. Em vez de ele dizer que ele está com raiva, ele vai dizer que ele está estressado. Até porque algumas palavras que descrevem emoções, elas foram estigmatizadas. Se você disser, eu sinto raiva do fulano, porque fulano fez isso comigo, você automaticamente tende a se sentir culpado porque você tá sentindo raiva. O sentimento é o mesmo, a emoção é a mesma, só que você vai tentar meio que mascarar aquilo ali pra não ter que usar aquela palavra porque aquela palavra é forte demais. É considerado feio e até sinal de fraqueza de caráter, certas emoções. Só que o julgamento da sociedade, o julgamento das pessoas, não vai impedir que você sinta aquela emoção. E embora não haja nada de errado de você usar outras palavras pra descrever aquilo que você tá sentindo, gente... Vocês não têm noção do quanto eu corto os meus vídeos por causa do meu gato. Então, como eu ia dizendo, embora não haja nada de errado você usar essas outras palavras para descrever como você está se sentindo, o que acontece é que você cria o hábito de trocar as palavras
E com isso você não está exatamente sendo honesto consigo mesmo. E isso por quê? Porque você dizer que você está estressado, em vez de você dizer que olha aqui me mordendo, gente, Giló. Então, você dizer que você está estressado, em vez de você dizer que está com raiva, isso faz com que você se sinta menos desconfortável e, de certa forma, é mais aceitável que você está estressado em vez de você estar com raiva, já que raiva é um sentimento, é uma emoção muito ruim. Você não deveria sentir raiva. Você dizer, por exemplo, que você está desanimado é menos doloroso também do que você dizer que você está triste. Se admitir, eu estou triste. Emoções difíceis como tristeza e raiva, elas são emoções mais dolorosas e, de certa forma, quando você muda a palavra, você evita falar exatamente aquela palavra, dói menos ali naquele momento. Só que isso acaba sendo uma armadilha. A razão disso é que toda emoção difícil, quando você evita, ali naquele momento você se sente melhor, mas aí no futuro isso vai ser muito pior, vai ser muito mais doloroso, porque você não tá lidando com aquilo ali. E o que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, quando você cria o hábito de evitar as suas emoções difíceis, o seu cérebro entende que o problema é a emoção difícil, que aquilo ali ele tem que fugir a qualquer custo. E enquanto você tá fugindo daquilo ali, você não tá aprendendo a lidar com aquilo. Então cada vez aquela emoção vai ser pior, vai ter um impacto muito maior. As pessoas emocionalmente inteligentes, elas falam como elas se sentem ali com todas as palavras, com as palavras certas. Então, se ela tá sentindo raiva, ela vai dizer, eu sinto raiva, tô com raiva. Se ela tá triste, eu estou triste. Porque, além delas não tornarem essas emoções ainda piores por causa da evitação, falar sobre essas emoções em linguagem mais simples ajuda você a entender melhor essas emoções e se entender melhor. Se você quer melhorar a sua inteligência emocional, comece a usar as palavras corretas e de maneira bem simples, ou seja, comece a falar como uma criança de 6 anos de idade, quando você for falar como você se sente. Isso sim vai te ajudar a se tornar uma pessoa mais forte também. Agora, uma outra coisa que eu acho assim vital, acho super importante que eu faço, esse item anterior eu tenho muita dificuldade até hoje. E esse segundo item, eu tô colando aqui no computador, tá, gente? Ignora, senão eu me perco. Mas enfim, voltando. É você agendar algum tempo sozinho com a sua mente. Quando eu falo em agendar, eu falo simplesmente você realmente ter lá um espaço no seu planner ou na sua agenda, onde você agenda, você organiza ali seu dia. Ou até na tua cabeça mesmo. De você ter aquele horário em que você vai se sentar ali com as suas emoções. Aqui está uma distinção sutil, porém super importante quando se trata de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é menos sobre os fatos que você conhece com relação a como funciona um cérebro e mais sobre o relacionamento com a sua própria mente e como ela funciona. Ou seja, de nada adianta você ler um monte de livro de psicologia se você não senta com você mesmo e tenta entender quais são os seus gatilhos, quais são as suas crenças, como você pensa, como você vê o mundo acontecendo, como você se comporta diante das situações que vão acontecendo com você. Como dizia sua mãe, eu gosto de repetir aqui, você não é todo mundo. Pensa nos melhores relacionamentos que você teve, nas melhores amizades, sabe aqueles amigos que parece que sabem o que você tá pensando? Então, pensa nesses relacionamentos seus. O que fez com que vocês chegassem a esse nível de cumplicidade? Uma das coisas que realmente fez, com certeza fez com que vocês se tornassem cúmplices, né, um do outro, foi o fato de vocês se conhecerem muito bem. Então tenta entender como que você conseguiu conhecer tão bem esse teu amigo, esse teu parceiro. Isso foi todos aqueles dias, né, foram todos aqueles dias em que vocês estavam voltando da escola, que vocês estavam conversando, sem julgamento, sem preocupação, será o que vai pensar de mim, o que vai imaginar e tal. Não, simplesmente conversaram e falaram de si. Vocês provavelmente passaram por desafios juntos, por perdas juntos, términos de relacionamentos, problemas da família, morte de alguém. O ponto é esse. Você só é capaz de conhecer alguma pessoa reservando tempo para estar com ela e para ouvi-la. E isso serve para você também. Gente, tem muita gente que não se conhece. Você sabe os seus gatilhos? Você sabe o que realmente faz você se sentir de uma determinada maneira? Se falarem alguma
coisa ou numa determinada situação e aí você vai ter aquela resposta. Você sabe direitinho isso? Você sabe por que você se sente dessa maneira? E isso eu não tô falando só de você saber qual é a sua cor favorita, qual é a comida que você mais gosta. Se você deseja melhorar a sua inteligência emocional e aprender a lidar melhor com as suas emoções, você precisa, em primeiro lugar, reservar um tempo para ficar sozinho, só você e a sua mente. Você se sentar ali só com as suas emoções, com as suas crenças. E eu tenho certeza que muita gente vai dizer que não faz isso porque não tem tempo. Gente, isso é muito uma questão de prioridades. E isso deveria estar na sua lista de prioridades. E existem várias maneiras de você fazer isso. Você pode fazer meditação, você pode fazer uma oração, pode ter um diário, você pode escrever um diário, que é uma coisa que eu faço. Você pode fazer terapia. Então tem várias maneiras de você fazer isso. Você só tem que ver o que funciona melhor pra você. Quando eu saio pra caminhar com a minha cachorra de manhã, é ali que eu faço a minha meditação, porque é uma caminhada mais longa. Geralmente eu a levo pra um lado mais bonito, mais verde, e ali eu faço a minha meditação matinal. Alguns dias eu realmente tenho que colocar isso no meu planner. De tal hora a tal hora eu bloqueio aquilo ali pra eu não fazer mais nada e eu coloco o telefone em modo avião. Comprometa-se a gastar mais tempo de qualidade com você mesmo, com a sua mente, e você vai se surpreender com o que você vai aprender a respeito de si mesmo. E tem até uma frase interessante que diz: a maior solidão não é estar desconectado dos outros, mas estar desconectado de si mesmo. Um outro ponto que eu trago aqui, que é super importante, é você buscar entender o seu próprio mau humor, sem julgamento. Você já passou por isso, de você estar mal-humorado e aí você mesmo começar a se criticar porque você tá mal-humorado? Ou você ficar irritado com alguém e imediatamente já começar a sentir culpa por você estar irritado com aquela pessoa? Isso é uma coisa muito louca da natureza humana, que é a gente se sentir culpado, se sentir mal por estar se sentindo mal e aí se culpar por estar se sentindo mal. Você tá se sentindo mal, aí você se sente mais mal ainda porque você tá se sentindo mal. Essa tendência da gente se julgar porque a gente tá sentindo mau humor, ela tem duas consequências. Criticar a si mesmo por você estar se sentindo mal, como eu mencionei, faz você se sentir pior ainda. Quando você diz a si mesmo que você é fraco porque você se sente ansioso, você tá ansioso, você começa a sentir culpa. Quando você diz pra si mesmo que você é uma pessoa terrível porque você sente raiva de alguém, agora você tá com raiva por estar com raiva. E é claro, você tá com mais raiva ainda. E isso não é só um problema a curto prazo. Quanto mais você se critica por estar de mau humor, mais emocionalmente frágil e reativo você se torna aí a longo prazo. Porque você tá treinando seu cérebro a ver as suas próprias emoções como algo ruim. E a segunda consequência de você ficar julgando seu mau humor é que o julgamento ele impede que você aprenda. Eu acho que essa é a pior de todas. Todas, né? De duas. A pior das duas. Enfim, essa é a pior. Gente, todo o tempo e energia que você gasta julgando e criticando o seu mau humor é o tempo e a energia que você deveria estar gastando tentando entender esses sentimentos. Tentando entender por que você se sente dessa maneira. Por exemplo, todo o tempo e energia que você gasta se criticando porque você está sem motivação, porque você está procrastinando, você não está conseguindo fazer aquilo que você precisa fazer, é o tempo e energia que você poderia estar gastando tentando entender por que você está procrastinando para você vencer essa procrastinação, para que você possa conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Você entendeu que a culpa, ela é uma emoção assim completamente inútil. Então, pessoas emocionalmente inteligentes, elas não julgam o que elas estão sentindo. Elas tentam entender o que elas estão sentindo, por que elas estão se sentindo daquela maneira. Então, da próxima vez que você sentir esse mau humor, aperta o botão de pausa e comece a se fazer as seguintes perguntas. Quais são os fatos? O que realmente foi o gatilho para o meu mau humor? E a segunda pergunta é: o que as minhas emoções estão tentando me dizer? Então, em vez de você já pular para o julgamento ou tentar eliminar essas emoções e fugir delas, encare-as como se elas fossem mensageiras que precisam ser ouvidas. Uma outra pergunta é: qual é a minha história? Pensamentos geram emoções. O que significa que, se você está sempre experimentando aquelas emoções difíceis, você tem que tentar entender qual o pensamento que está gerando essas emoções. Às vezes pode ser uma coisa que você acredita e que não está te favorecendo. E a última pergunta seria: o que eu realmente quero?
quero. Cara, quando a gente tá experimentando emoções difíceis, é muito fácil a gente agir de maneira mais reativa. A gente começa a querer fazer alguma coisa na esperança de se sentir melhor ali naquele momento. Só que a longo prazo, você só vai conseguir se sentir melhor mesmo quando as suas ações, elas estão alinhadas com os seus valores. As coisas que você realmente deseja, que você acredita que é certo, a maneira correta de agir, que você acredita que é a maneira correta de agir, e não simplesmente é algo temporário só para fazer você se sentir melhor. Isso conta, por exemplo, quando você acaba respondendo uma pessoa porque você quer ter a última palavra, e aí depois você se arrepende porque você falou uma coisa que não deveria falar. Então ali, quando você responde aquela pessoa e você tem a última palavra, você se sente bem ali naquele momento, mas a longo prazo você vai se sentir mal, e ali você pode ter prejudicado um relacionamento. Então, se você quiser se tornar uma pessoa emocionalmente mais inteligente, você tem que começar a criar o hábito de observar mais as suas emoções em vez de simplesmente julgá-las. O último hábito aqui que eu acho que é super importante também, que é gastar menos tempo com pessoas emocionalmente imaturas. Em muitos casos, você acaba tendo que queimar algumas pontes. E eu acho que por isso que, para muita gente, isso é realmente muito doloroso e elas acabam deixando isso para depois e enrolando e acabam não fazendo. Mas considere isso. Se você quer passar num concurso, por exemplo, você sabe que você vai ter que estudar pra caramba. Você acha que você vai se beneficiar mais convivendo com pessoas que gostam de estudar ou com pessoas que não gostam de estudar? Se você quer começar a comer de maneira mais saudável, você acha que você vai se beneficiar mais convivendo com pessoas que comem de maneira mais saudável ou com aquelas pessoas que só comem fast food todo dia? Entendeu o ponto? Se você passa muito tempo com pessoas emocionalmente imaturas, vai ficar muito mais difícil de você aprender a ter maturidade emocional, desenvolver inteligência emocional. Por outro lado, se você tá sempre convivendo com pessoas emocionalmente maduras e emocionalmente inteligentes, cara, com o tempo você vai se sentir muito mais à vontade para explorar mais as suas emoções, para demonstrar mais as suas emoções, entender melhor. Vai ficar muito mais fácil, porque não vai ter todo aquele atrito. É claro que o que eu tô dizendo aqui não é para você sair julgando as pessoas e jogando na cara delas que elas são emocionalmente imaturas. Não é nada disso. Mas, infelizmente, vai haver momentos em que você vai precisar saber colocar alguns limites e realmente há casos em que você tem que queimar algumas pontes. Por exemplo, você vai ter que começar a treinar a si mesmo a colocar certos limites. Você vai ter que ter coragem de falar e deixar claro quando alguém estiver sendo desrespeitoso com você ou quando estiver fazendo uma brincadeira sem graça. Sempre a gente conhece aquela pessoa meio venenosa, né? Quando é aquele colega de trabalho, você vai ter que ter muito mais diplomacia. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar alguma frase, alguma coisa que você pode falar para que aquela pessoa não fale mais aquilo pra você. Agora eu me lembrei, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre como que você pode responder a provocações. Esse vídeo aqui que eu deixei aqui, eu vou deixar nos cards, eu vou deixar na descrição. Uma outra coisa que você tem que se treinar a fazer é dizer não quando uma dessas pessoas, essas pessoas mais imaturas emocionalmente, quando elas quiserem que você gaste o seu tempo com elas. E às vezes, nem sempre, mas às vezes a gente tem que estar disposto também a fazer grandes mudanças nas nossas vidas, como eu mencionei, de queimar pontes. Esse queimar pontes quer dizer se afastar de certas pessoas, terminar relacionamentos, às vezes relacionamentos de anos, com pessoas que não vão te entender, que não vão colaborar com você, que não vão contribuir com nada na sua vida e que só estão te atrapalhando. Dizem que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, pergunte a si mesmo: dos adultos com quem eu convivo diariamente, quantos são emocionalmente maduros? A resposta, se você for bem honesto com você, a resposta pode te assustar bastante. E esse é o momento de você enxergar onde que você tem que fazer essas mudanças. Se você quiser ser emocionalmente mais inteligente e realmente caminhar na vida, caminhar pra frente, não ficar caminhando pros lados, caminhar pra trás, enfim, caminhar pra frente, você precisa ver com quem você está gastando seu tempo.
se essas pessoas são pessoas que estão te jogando para baixo ou se essas pessoas são pessoas que estão te ajudando, que estão te inspirando, que estão colaborando para que você caminhe. A gente tem que cultivar a inteligência emocional naquilo que a gente faz, não só naquilo que a gente sabe, não só ficar lendo livro de autoajuda, ler livro de psicologia e ficar só consumindo esse monte de conteúdo e não colocando nada em prática. Se você quiser aumentar a sua inteligência emocional, você tem que cultivar os hábitos que a fortaleçam. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, porque isso me ajuda a manter esse conteúdo pra você. Se você acha que alguém pode gostar dele também, manda pra essa pessoa. E se você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito, muito, muito bem-vindo. E por hoje é isso. Bye!